Essa é a continuação da introdução do livro Contribuição à Crítica da História da Mineração Brasileira. Então, continuando, temos o seguinte: a primeira crise do petróleo impôs um novo desenho estrutural, o da substituição de importações. A orquestra da economia, regida pela batuta dos maestros entreguistas Roberto Campos, Bob Fields e Delfim Neto, tocava o hino nacionalista da substituição de importações, incentivando o surgimento ou o fortalecimento da concentração de renda pelos barões do carvão mineral, do cimento, do alumínio, do níquel, do zinco, do nióbio, dos metais básicos e dos não metálicos. Corriqueiramente, o capital nacional associou-se ao capital estrangeiro para dar maquiagem de setor nacionalizado aos discursos ufanistas e demagógicos. Mas veio o governo Lula. Depois de Fernando Henrique. Este entreguista também. Mesmo com o advento do governo Lula, a política mineral brasileira não foi redirecionada para servir aos interesses dos brasileiros. Talvez porque a correlação de forças não permitiu. O Serviço Geológico Nacional, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, uma empresa pública criada na ditadura do golpe de 64, serviu sempre para mapear o território brasileiro, identificando novos jazimentos a serem licitados ou caracterizando regiões metalogenéticas promissoras a serem aproveitadas com menor custo de prospecção pelo capital brasileiro, subordinado ao interesse estrangeiro. Nunca houve a implantação de uma Minerobras, como houve a criação da Petrobras. Nem Lula, que destronou os sindicatos pelegos com a criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, conseguiu, no seu governo, mudar essa absurda situação de direcionar os recursos públicos para baixar custos de prospecção mineral do grande empresariado nacional estrangeiro da mineração. A Vale, privatizada por FHC, correu sem rédeas governamentais para aumentar de forma exponencial sua produção no Sistema Sul e em Carajás, no Pará, embevecida com o crescimento da China e distribuindo altíssimos dividendos aos seus acionistas, sem se importar com segurança do trabalho, avanço tecnológico e principalmente condições ambientais. Só podia dar no que deu. O crime contra o meio ambiente mais notável do Brasil, o de Brumadinho, em uma mina de ferro, onde a Vale é sócia da australiana BHP Billiton, numa empresa chamada Samarco Mineração S.A. Com base em dados da Fundação João Pinheiro, a Vale deve 55 bilhões de indenização, isso de reais, 55 bilhões de reais, de indenização pelo crime. Isto é, 28 bilhões de reais a título de danos morais coletivos e sociais
e 27 bilhões de reais a título de compensação socioeconômica à sociedade de Minas Gerais. Mas a empresa se propõe a pagar tão somente 16 bilhões de reais. Isso é o lucro que ela obtém em um ano, enquanto fica exaurindo as jazidas de minério de ferro do Sistema Sul, em Minas Gerais, e Norte, de Carajás. Pode-se afirmar com certeza que, na grande mineração, o setor mineral brasileiro é o mais destruidor de todos os principais que formam o conjunto econômico do Brasil. Destrói a dignidade dos brasileiros, o caráter dos dirigentes políticos, a saúde e as condições de vida dos trabalhadores, fomenta a miséria de comunidades que se envolvem com garimpo, esfacela a resistência na luta sindical por uma melhor agora desculpem aí. Sim, como eu dizia, a Vale, privatizada por FHC, correu sem rédeas governamentais para aumentar de forma exponencial sua produção no Sistema Sul e em Carajás, embevecida com o crescimento da China, e distribuindo altíssimos dividendos aos seus acionistas privados, sem se importar com segurança do trabalho, avanço tecnológico e condições ambientais. Só podia dar no que deu: o crime contra o meio ambiente mais notável do Brasil, o de Brumadinho, em uma mina de ferro onde a Vale é sócia da australiana BHP Billiton, numa empresa chamada Samarco Mineração S.A. Com base em dados da Fundação João Pinheiro, a Vale deve 55 bilhões de reais de indenização pelo crime. Isto é, 28 bilhões de reais a título de danos morais coletivos e sociais e 27 bilhões de reais a título de compensação socioeconômica à sociedade de Minas Gerais. Mas a empresa se propõe a pagar tão somente 16 bilhões de reais. Isso é o lucro dela, que obtém em um ano, exaurindo as jazidas de minério de ferro do Sistema Sul, Minas Gerais, e Norte, Carajás. Pode-se afirmar com certeza que na grande mineração o setor mineral brasileiro é o mais destruidor de todos os principais que formam o conjunto econômico do Brasil. Destrói a dignidade dos brasileiros, o caráter dos dirigentes políticos, a saúde e as condições de vida dos trabalhadores. Fomenta a miséria de comunidades que se envolvem com garimpo, esfacela a resistência na luta sindical por uma melhor distribuição de renda e quaisquer movimentos de emancipação e favoráveis à autodeterminação e soberania. Esse setor é que, através da Penarroia, dona da mina de chumbo de Buquira, na Bahia, nos anos de chumbo da ditadura de 64, forneceu toda a infraestrutura aos grupos de repressão do Exército, do SNI, Serviço Nacional de Informações e outros, para caçar e matar de forma vil, sem julgamento, o capitão Lamarca, após torturas infligidas aos pequenos agricultores da região. Os barões do setor mineral brasileiro, o grande empresariado concentrador da riqueza da mineração do Brasil e seus apaniguados são responsáveis por atrocidades, mas principalmente pelos crimes de lesa pátria
por se oporem a que seja implementada uma política mineral brasileira para os brasileiros. Aguardem os capítulos do livro e no final dos capítulos todas as referências bibliográficas coletadas, interpretadas e citadas nos textos. Muito obrigado.